Olá, eu sou Fabiano Catrin e nessa série de estudos sobre as funções dentro da igreja, aprenderemos hoje um pouco sobre o que é o evangelista. Seria ele uma espécie de missionário? Bom, nossa sugestão de louvor de hoje é da Daniela Costa, cujo nome é Vai e Anunciai. É um belo louvor de tom progressivo, uma canção que aponta na direção de evangelizar. Lá no nosso artigo que fala sobre evangelista, você vai encontrar esse louvor, ok? Muito bem. Então vamos lá. Qual é a definição então de evangelista? O evangelista, por si só, precisa ter esse dom, o dom de evangelizar. Para você ser um evangelista, você precisa ter esse dom. Apesar da questão do dom, o ato de evangelizar cabe a todos nós. Todo trabalho do evangelista é importante, mas ele precisa da cooperação dos outros membros da igreja. Evangelho significa boa notícia. O evangelista é a pessoa que leva essa boa notícia sobre a salvação em Jesus para as outras pessoas. A função principal do evangelista é apresentar as pessoas a Jesus, mostrando o caminho da salvação. Através de conversas, pregações, o evangelista ele explica sobre o pecado, a necessidade de salvação e como Jesus veio para nos salvar. O evangelista ele ajuda as pessoas a tomarem um passo na direção da fé e a entregarem as suas vidas a Jesus. O trabalho do evangelista ele deve ser apoiado pelo restante da igreja. A conversão é apenas o primeiro passo. Vamos falar um pouco agora a respeito do que diz a Bíblia sobre o trabalho de evangelismo. Então vamos lá. Livro de Mateus, capítulo 9, versículos 37 e 38 vai dizer assim: Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua obra. Livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, vai dizer assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Eu costumo dizer que esse versículo é o famoso ide que Jesus nos deu. No livro de Romanos, capítulo 10, versículos 11 ao 15, vai dizer assim: Como diz a Escritura, todo aquele que confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Muito bem, esses versículos que a gente leu aqui, eles têm muito a ver com o evangelista e também com o missionário. E é muito importante a gente entender a diferença entre o evangelista e o missionário. Qual seria então a diferença entre eles? Normalmente, quando se fala de missionário, a gente fala de lugares remotos e lugares cuja língua nativa não é a língua de origem do missionário. Ou seja, se você é brasileiro e você está na África trabalhando com evangelismo, você pode dizer que você está fazendo um trabalho de missão. Se você é brasileiro e está no seu bairro trabalhando com evangelismo, naturalmente vai se dizer que você é um evangelista. Se você está pregando em uma igreja local ou que seja do seu país, mas num ambiente menos hostil, vamos dizer assim, você ainda é um evangelista, você ainda está fazendo um trabalho de evangelista. Se você estiver em um lugar que seja no seu país, no Brasil, mas que você está indo para um quilombola, uma região remota da Amazônia ou do Cerrado, enfim, e aí ali você está levando a palavra, aí você pode dizer que você está trabalhando com missão, sendo um missionário em vez de um evangelista. Então, eu espero que tenha ficado claro. Essas normalmente são as diferenças entre o trabalho de evangelismo e o trabalho de missão.
Vamos encerrar então, mais uma vez, com a nossa oração. Então vamos lá. Querido amado Pai do céu, obrigado por ter chegado até aqui. Obrigado por me ajudar e avançar nos meus estudos sobre a tua palavra. Hoje aprendi um pouco mais sobre o evangelista. Peço que o Senhor ilumine a minha mente, abra o meu entendimento e que eu consiga compreender um pouco mais sobre a sua obra. Lhe agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Amém. Por hoje é só, um grande abraço e fiquem com Deus.